O sapo sapeia, o vento venta e as famílias brigam entre si. Recentemente, viralizou na internet o caso do Pedro Scooby com a Luana Piovani. Eles são ex-casados, atualmente separados, e criam um filho, guarda compartilhada. E bom, o que veio à tona foi basicamente a Luana Piovani reclamando que o filho dela não estava indo para a escola há 20 dias, porque o pai estava muito ocupado salvando gente na tragédia do Rio Grande do Sul. E como isso já virou objeto de discussão pública, nada melhor a se fazer do que usar isso como pauta para falar sobre educação infantil e adolescente. Vamos pro vídeo. Esse estúdio e esse canal só são possíveis através do Alta Linguagem. Assista também o canal Alta Linguagem, do Miorinho e do Malboro. E também confira o canal do meu amigo Vitor Gomes, do canal Mundo e Decadência. Além disso, se você quiser contribuir para o mantimento dos nossos canais e desse estúdio, dessa qualidade maravilhosa do conteúdo que eu ofereço a vocês, considere também comprar o curso sobre anticomunismo do Alta Linguagem. Eles falam de diversos temas: filosofia, psicologia, política, sociologia e muitas outras coisas. Eles abordam muitos temas e dão realmente uma ótima formação extremamente completa, tanto nesse curso quanto no resto do canal, que realmente pode te agregar bastante conhecimento. Vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa a se notar é que não é a primeira vez que a Luana Piovani vai pra internet reclamar publicamente do Pedro Scooby como o pai dos filhos dela e da sua atuação como pai. Ela muitas vezes reclama da falta de disciplina, da falta de rotina que os filhos dela têm por causa dele. Ela reclama de algumas coisas até meio estranhas, como por exemplo isso aqui. Cada um ganhou um celular. Daí eu falo, Pedro, se tiver alguma coisa instalada, me passa a senha e tal pra eu colocar o custódio, porque eu me preocupo pra caramba com o que os meus filhos consomem na internet. Ela reclamou que ela não tem a senha do telefone dos filhos dela. E assim, gente, talvez alguns de vocês pensem que isso é razoável, talvez alguns não pensem que isso é razoável. Mas o que eu quero fazer aqui é tentar explicar os dois lados da coisa. Não especificamente desse casal, mas da criança que se sente por demais controlada e dos pais que sentem que os filhos são muito rebeldes. Você pode ver que isso é realmente uma coisa bastante discutida, não só no YouTube, mas na vida real de fato. Os filhos, principalmente adolescentes, conforme crescem, se rebelam contra os pais. Eles buscam uma maior independência, sem realmente, muitas vezes, saber o que significa realmente essa independência. Enquanto os pais, muitas vezes, buscam controle sobre as ações dos seus filhos porque eles sabem que os filhos vão errar. E realmente errarão. Afinal, todos erramos, principalmente no aprendizado das funções mais básicas da vida adulta. Então, é claro, existem dois lados dessa moeda. Existe o adolescente revoltado, aquele que se rebela e acha que seus pais são muito controladores, isso talvez com razão, talvez sem razão. E existem os pais, que acham que os filhos são por demais rebeldes, algumas vezes com razão, outras vezes sem razão. E bom, é lógico que existem algumas tensões psíquicas aqui a serem consideradas. Afinal, a psique de cada um e a situação em que cada um é colocado influencia bastante a forma de pensar sobre as coisas, a perspectiva de cada lado dessa mesma moeda familiar. Bom, a primeira coisa a ser considerada aqui é que os pais têm problemas. Ninguém passa uma vida inteira sem problemas psíquicos, sejam esses realmente uma doença mental ou alguma coisa normal, alguma coisa simplesmente pertencente a um desafio da própria vida. Mas, de qualquer forma, os pais têm problemas. E esses problemas sempre afetam a pessoa inteira, e não somente uma área compartimentada da vida dos pais. Nunca existe um problema que é exclusivamente do trabalho, ou exclusivamente do ciclo de amigos e que não vai vazar para a família de alguma forma. Porque mesmo que um pai ou uma mãe não fale diretamente que determinado problema está acontecendo, o estado de humor e a própria disposição, tanto na escolha de palavras, quanto no tom das palavras, nas ações, nos comportamentos, nas sutilezas, muitas vezes, realmente são afetados. Uma família atenta consegue perceber que algo está estranho com uma pessoa com quem elas convivem todo dia. Realmente é uma coisa que não pode ficar totalmente compartimentalizada. Vaza de alguma forma. Por isso mesmo, os problemas dos pais têm uma grande influência principalmente nos filhos. Afinal, a psique dos filhos ainda não é totalmente desenvolvida. Temos que nos lembrar que os filhos, crescendo em uma família, têm os pais como a principal fonte de informações e regras sobre o mundo. Porque uma criança, iniciante em todos os caminhos da vida, não conhece seus caminhos próprios, não tem suas bases de julgamento próprias, não tem sequer grandes ferramentas para chegar em uma boa decisão, ou para chegar em um determinado curso de ação, em um comportamento habitual e coisas do gênero. Ela confia, essencialmente e principalmente, nos pais.
Isso de tal modo que é realmente um mecanismo básico da psique humana. Você imita e segue os seus pais na primeira fase da sua vida. A psique dos filhos é, de certa forma, dependente da dos pais. Assim como o corpo de uma criança muito pequena é totalmente dependente dos pais no início da sua vida. Com o tempo, as funções vão se desenvolvendo, a pessoa vai aprendendo outras habilidades, tanto a de andar quanto a de pensar por si mesma, e vai se tornando progressivamente mais independente. Entretanto, existe uma fase nesse processo que fica inconvenientemente no meio termo. A pessoa tem algumas capacidades de adulto, mas não tem outras. Por isso, ela não é um adulto completo. Ela não é também uma criança. Muitas vezes é tratada como criança e se irrita. Outras vezes é tratada como adulto e ainda não está acostumada com isso. Ela tem, por um lado, uma grande ligação com a infância e, por outro, uma grande vontade de ser adulta. Então, a adolescência traz essa tensão, essa grande oposição de dois lados de uma coisa, de duas tendências de uma pessoa, que realmente deixa um adolescente numa situação muito desconfortável. Somado a isso, tudo no mundo adulto é novo para o adolescente. Tudo bate com mais força. Tudo parece realmente uma coisa mais intensa, das emoções até as percepções, dos sentimentos até os julgamentos sobre o mundo. Por isso, o adolescente muitas vezes é completamente desregulado. Não no sentido patológico, mas simplesmente no sentido de ainda não saber se movimentar tanto no social, quanto no pessoal, quanto em questões mais amplas. É inclusive interessante como isso faz um paralelo físico, realmente, com o corpo do adolescente conforme ele cresce. Porque se você já observou um adolescente crescendo, ou se lembra da sua adolescência, você pode se lembrar que em determinado momento o adolescente tem um espichão. Ele fica alto, ele fica realmente com proporções maiores do que ele tinha muito rápido. E ele tem que se acostumar a usar o seu corpo. Ele tem que se acostumar com a sua própria nova noção de espaço, com o tamanho que ele ocupa, com os movimentos que ele faz. Um adolescente muitas vezes é estabanado. Ele derruba as coisas, ele tropeça, às vezes cai, tem movimentos bruscos, da mesma forma como ele se comporta no âmbito social e no âmbito interpessoal, inclusive o familiar. E bom, no processo da infância, todos esses problemas dos pais são colocados sobre os filhos. Afinal, os filhos são realmente muito sensíveis. Como os pais são realmente a principal e talvez até mesmo a única realmente relevante fonte de informações e comportamentos e noções sobre o mundo, é claro que as crianças vão ser muito mais sensíveis às ações, às palavras, aos humores dos pais. Por isso mesmo é que tanto da psicologia é sobre tentar entender os traumas no período da infância, porque realmente a criança é um ser muito sensível e ela percebe essas coisas, inclusive as expectativas que os pais colocam sobre as crianças. Mas aqui existe um problema, porque o que o pai e a mãe vão colocar como expectativa sobre a criança depende dos seus próprios valores, dos valores do pai e da mãe. E esses valores, por sua vez, são influenciados por experiências pessoais, por erros que os adultos cometeram e depois, quando vão criar seus filhos, tentam corrigir, por diversas coisas. Diversos caminhos tortuosos da vida que alteram a visão de um sujeito sobre o mundo. E é dessa forma que os complexos dos pais pesam muito sobre a criança. Vamos supor, por exemplo, um caso bastante comum. Um pai da roça. Um pai que não foi criado com grandes recursos da educação, que não foi criado com muito dinheiro, não foi criado com muitas das coisas que ele gostaria que o seu filho tivesse. Por isso, então, ele vê quais caminhos ele consegue achar para que a criança tenha aquilo que o pai não teve. E por isso, quando a criança então começa a entrar em idade mais escolar, idade em que ela pode realmente se dedicar a alguma coisa, é capaz de realmente estudar e aprender, o pai vai lá e desenha todo um futuro para aquela criança. Ele decide que o seu filho tem que ser o melhor da classe. Ele decide que o seu filho tem que entrar na melhor universidade possível, para depois conseguir o melhor emprego possível, para depois ser promovido e assim sucessivamente até virar um grande CEO, ou pelo menos um advogado, um médico, um sujeito respeitável da classe alta, tendo todos aqueles confortos que o pai não teve. Mas, fazendo isso, ele impõe todo um modo de ser para a criança que não é necessariamente o dela. E com isso eu não digo nem que os pais não devem se preocupar com a criação dos filhos, que eles não devem se preocupar com os caminhos que a criança vai tomar. É claro que devem, mas a criança é um sujeito por si só.
E apesar de os valores dos pais serem realmente muito importantes para a criação da criança, para que ela também tenha os seus valores, para que ela consiga aprender tanto com os acertos quanto com os erros dos pais, ela também é dotada de agência própria. Ela também é dotada da capacidade de enxergar o mundo por si mesma, fazer suas próprias concepções sobre as coisas. E aí que se traça uma linha. Existe o pai, então, que realmente ajuda o seu filho, dando a ele informação relevante, caminhos possíveis, prováveis para um sucesso, ao mesmo tempo em que incentiva realmente os empreendimentos próprios daquela criança, ou, mais tarde, daquele adolescente. Mas alguns pais não fazem isso. Alguns pais querem, na verdade, impor um modo rígido de encarar a realidade para os seus filhos. E o problema desse modo rígido é que ele se organiza em um sistema fechado, e fechado na própria psique do pai ou da mãe. Por isso mesmo, não correspondente diretamente ao mundo real. Por isso mesmo, uma coisa que pode levar a muitos problemas. Porque é impossível impor sobre as pessoas um leito de Procrusto, em que a pessoa que é larga demais para caber na caminha precisa ser fatiada, precisa ser adequada fisicamente para caber ali. E a pessoa, então, que é pequena demais, precisa ser esticada. Afinal, isso é uma grande violência, isso é um grande pecado contra a natureza humana, contra a individualidade de cada um. E é claro, é uma linha muito difícil de se definir, é uma coisa que só se sabe com certeza na prática, realmente na ação, realmente na criação dos filhos, mas que tem uma importância enorme. Por consequência, sobre o caso da Piovani e do Pedro Scooby, é claro, não posso fazer afirmações decisivas sobre pessoas que não conheço, mas posso apontar pontos estranhos no discurso, que são o seguinte: a Piovani, ao fazer suas críticas ao Pedro Scooby, parece realmente não enxergar a realidade, não enxergar as exigências da situação e os caminhos possíveis que se criam. Então, quando ela tem essa teima toda sobre quanto tempo seu filho passa na escola, sobre a sua rotina, sobre as suas vitaminas até, ela parece não estar considerando todos os caminhos que se abrem para aquela criança. Afinal, é uma criança que é filho de 2 influenciadores, de 2 pessoas que trabalham no mercado digital, além de outros lugares. Então, o Pedro Scooby mesmo é surfista. Quais caminhos não se abrem para essa criança simplesmente por estar perto do pai? Afinal, o pai viaja o mundo. O pai vive vivendo aventuras. Ele vive proporcionando ao filho dele todo tipo de experiência em comum, todo tipo de experiência nova, coisas que a maioria das crianças, pelo menos do Brasil, não tem. E, inclusive, a maioria das pessoas do mundo inteiro não tem na infância. Essa base toda pode ajudar muito essa criança. Só por viajar o mundo, ela ouve línguas diferentes, se acostuma com culturas diferentes, se acostuma com lugares, se acostuma a lidar com situações em que não há rotina, em que não há realmente um mapeamento perfeito de como vai ser todo o dia dela. Ela aprende a lidar com uma série de coisas que uma criança normal não aprenderia, exceto em certas situações ou em certa etapa da sua vida. Ela pode ter um grande progresso com isso, mais cedo do que o de costume. Essa criação realmente pode beneficiar ela. É claro, podem haver sim lados negativos, mas o que a Piovani faz é simplesmente reduzir tudo a uma régua que não necessariamente se aplica ao filho dela. Um leito de Procrusto, essencialmente. Afinal, o pai tá lá, sendo o herói da criança e o herói de muitas outras pessoas que foram salvas por causa dele nas enchentes do Rio Grande do Sul. Mas tudo que ela consegue enxergar são as vitaminas e a escola do seu filho. Essa necessidade de controle, essa necessidade de mapear tudo o que o filho vai fazer, de realmente planejar uma vida para ele e saber tudo o que virá depois. Mas a realidade não se adequa a essas regras arbitrárias. Ela não pode ser reduzida nem à imaginação e nem ao pensamento, a capacidade de prever o futuro de qualquer sujeito em específico. O mundo é muito maior do que qualquer indivíduo. Por isso mesmo, você não consegue saber inicialmente, antes dos fatos acontecerem e sem uma consideração cautelosa das possibilidades, o que virá. E toda tentativa de fazer isso é, no mínimo, estranha, para não dizer realmente complexada, realmente advinda de um complexo da psique. Talvez até de uma neurose, mas eu não quero me aventurar muito em um diagnóstico de uma pessoa que eu não conheço. Eu acredito que isso não seria muito proveitoso. Entretanto, podemos observar uma coisa curiosa. A criança que é criada nesse tipo de ambiente controlador, em que todos os seus passos já estão planejados, a criança que tem a sua vida toda moldada para si, de uma forma ou de outra,
normalmente acaba indo para o lado oposto. Isso foi uma coisa que Carl Jung já considerava no seu livro O Desenvolvimento da Personalidade. Enfim, o que acontece, essencialmente, é que a criança muitas vezes se sente pressionada, ela se sente enclausurada dentro do plano dos pais, dentro daquilo que foi projetado dos pais para a criança, do dever que foi imposto sobre ela sem uma necessidade real, presente, atuante, do mundo real, de que a criança realmente desempenhe tal tarefa. Por isso mesmo, essa criança muitas vezes se rebela, normalmente quando chega na adolescência. Quando ela começa a sentir os seus ímpetos por independência, a sua vontade de se tornar de fato um adulto, uma pessoa completamente funcional e razoavelmente independente no mundo, ela começa a questionar esses pontos. Isso é uma coisa a que tanto Jung quanto Nietzsche mesmo já direcionaram a sua atenção. Ambos falaram sobre isso. E é uma coisa realmente observável no mundo real. Você vê que o sujeito criado como o bom menino, o menino que senta na frente na classe, obedece seus professores o tempo todo, vive se esforçando para tirar a melhor nota possível, mesmo que isso não seja necessário. Sacrifica seus interesses pessoais e a sua brincadeira, que é tão importante na infância, para agradar uma exigência arbitrária dos pais, que muitas vezes é uma coisa realmente desnecessária, imposta com força demais, imposta às custas realmente do desenvolvimento da criança. Eu lembro bem que quando eu era criança, estava ali no meu 5º, 6º ano, idade em que os meninos só queriam brincar, jogar bola, jogar um joguinho, conversar, passear, fazer coisas de criança, brincar de lutinha inclusive. As meninas, algumas ainda brincavam de boneca, e de repente, na sala de aula, quando chegava a hora dos resultados da prova, eu via pessoas chorarem porque tiraram uma nota de 9, de 10 pontos. Isso pra mim sempre pareceu absurdo, sempre pareceu uma coisa muito estranha. Afinal, por que uma criança tão nova tá se preocupando que ela tirou 9 e não 10 em uma prova que não vai decidir nada? Não vai decidir sequer se ela passou de ano, porque ela já passou, muitas vezes. Não vai decidir qual é o futuro dela, porque a nota na escola nunca é considerada em nenhum tipo de entrevista de emprego e nem mesmo na admissão nas faculdades. Então, da onde vem essa exigência? Bom, só podemos nos recorrer, novamente, ao complexo dos pais. É uma coisa imposta dos pais às crianças. Tanto é que quando eu perguntava para essas pessoas o que acontecia, por que elas se preocupavam tanto com a nota, a resposta, univocamente, a única resposta que eu recebia era: meu Deus, meu pai ou minha mãe vai brigar muito comigo. E isso é realmente um prejuízo para a educação da criança. Afinal, a verdadeira educação não se pauta em realmente métricas arbitrárias aplicadas a todos sem nenhuma consideração pela individualidade. A verdadeira essência da educação é o aprimoramento do próprio eu, ou seja, é uma coisa centrada no aluno, centrada na criança, como Carl Rogers diria em seu livro Tornar-se Pessoa. É uma coisa que outros grandes nomes da psicologia, como Carl Jung, que eu já citei, e até mesmo Fritz Perls, o fundador da Gestalt terapia, também já falavam. Então, realmente, isso é uma coisa que vai contra todas as melhores ideias e as mais modernas sobre educação. Uma coisa que realmente é um absurdo dentro da psicologia e da pedagogia. E ainda assim, muitos pedagogos de escola, muitos pedagogos familiares, muitos pedagogos de todos os tipos, formados e não formados, usam como argumento, usando na sua abordagem sobre educação, muitas vezes exatamente o contrário do que realmente os autores dizem. Realmente é uma coisa muito estranha. Mas, como a criança é apenas uma criança, como a criança não tem o poder de revidar, muitas vezes não tem nem noção do que está sendo feito com ela, como a criança não tem independência, não tem muita força própria, ela não consegue se rebelar contra isso. Então, ela só pode aceitar. Ela só pode realmente se ver presa dentro da estrutura que os adultos criaram para ela. Ou então se rebelar, em alguns casos. Mas, no fim das contas, a adolescência chega. Depois, a vida adulta chega. E todas essas práticas ruins têm um peso sobre aquela pessoa. Sobre a criação dela, a educação dela, a personalidade que ela tem, o tipo de atitude que ela vai ter em relação à autoridade, em relação à família. Isso gera problemas, e esses problemas cobram. Esses problemas aparecem e exigem resolução. Mas a resolução desses problemas não é mais responsabilidade dos pais.
Afinal, a criança cresceu e agora ela tem o dever de cuidar de si mesma, sozinha. Então, só resta a ela resolver seus próprios problemas. E os pais, então, muitas vezes não aprendem. Muitas vezes acreditam realmente que fizeram certo. E a criança, que cresceu, muitas vezes sequer percebe como aquilo foi danoso e replica esse comportamento nos seus próprios filhos, passando esses problemas de geração a geração, em um ciclo sem fim, até que alguém, enfim, em algum momento na linhagem daquela família, perceba quais erros foram feitos, perceba como realmente é um jeito melhor de fazer as coisas, o que ela deveria fazer, como consertar os erros de seu pai. E esse, essencialmente, é o dever de todo filho e também de todo pai, consertar para a próxima geração os problemas que foram colocados nessa. Claro, novos problemas surgirão, e todas as gerações vão precisar lidar com algo do tipo. E é claro, novamente, nenhuma família vai conseguir ser perfeita. A grande questão é, quais problemas serão gerados? Sempre haverá algum problema. A questão não é se há ou não há um problema. A questão é, qual é o problema? É um problema possível de ser resolvido? É um problema que pesa demais? O dilema do pai não é entre criar ou não criar problemas para os seus filhos. É sobre qual problemas ele vai criar. E isso é uma coisa que tem que ser pensada individualmente, tomando em consideração a individualidade e a personalidade do filho que você está criando. Mas, no fim das contas, a fruta nunca cai muito longe do pé. Filho de peixe, peixinho é. E uma pessoa que foi criada em determinada família, com determinados problemas, com determinados modos de agir, inevitavelmente vai ter que se pautar, pelo menos parcialmente durante a sua vida, na criação que ela teve. Isso pode ser feito tanto da forma positiva, por adesão das boas qualidades dos seus pais, quanto pela forma negativa, pela negação e a busca pelo oposto, que é o que acontece durante a rebeldia. O modelo do Nietzsche se baseia exatamente nisso. Em um primeiro momento, o sujeito aceita incondicionalmente a tradição ou aquilo que foi passado para ele. Em determinado segundo momento, ele se rebela e nega tudo aquilo que foi dado a ele pelas suas raízes. Em um terceiro momento, ele encontra, enfim, o equilíbrio das coisas. Ele encontra o que há de bom no que foi legado a ele e o que há de ruim, para que ele consiga rejeitar ou aprovar aquilo que foi passado a ele. E ao longo da vida também tendo os seus próprios conflitos, os seus próprios problemas e resolvendo eles na medida do possível, adotando posições em relação a eles da melhor maneira possível, para enfim passar esse conhecimento aos seus próprios filhos. E assim a humanidade segue. A humanidade às vezes avança, às vezes regride, mas a vida é apenas a vida. E tudo o que nós temos que considerar é o que está presente. É aquilo que nós podemos fazer por nós e pelos outros, aqui e agora. No mundo em que vivemos, e não no hipotético. E não em um modelo construído em nossas cabeças que não se adequa realmente à realidade. Que não é capaz de abarcar a realidade das coisas. Porque isso é impossível. Somos apenas humanos e não deuses. No mais, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Considere ser membro do canal. Você pode doar também para o canal em psicologiacosmovisão@gmail.com. Essa é a chave Pix do canal. Recomendo também que entre no canal do Telegram do canal. Lá você pode tanto ver atualizações sobre os vídeos, quanto posts meus, quanto conversar com outros inscritos e comigo lá no chat do canal. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau.